A santa paz de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada a você que me acompanha todos os dias. E para você que chegou novo, que não conhece ainda o nosso canal, eu convido você a criar junto conosco essa rotina espiritual, este hábito de fazer a leitura diária da Bíblia. Todos os dias fazemos a leitura da Bíblia de forma regular, começamos no livro de Gênesis e com a ajuda e a força de Deus queremos terminar no livro de Apocalipse, capítulo 22. Hoje, com a graça e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Êxodo, capítulo 22. Nós vamos continuar falando sobre as leis, o estatuto que o Senhor mandou. Hoje nós vamos ver acerca das propriedades, o que o Senhor manda a respeito da propriedade, aquilo que é seu, e vamos ver também o Senhor falar sobre imoralidade, sobre idolatria, sobre as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e a todos eu peço, deixe o seu gostei, isso é muito relevante, faz muita diferença para que mais pessoas recebam esse conteúdo também. Vamos começar com a ajuda de Deus? Então o capítulo 22 começa assim: Se alguém furtar o boi ou a ovelha, ou degolar, ou vender, por um boi pagará 5 bois, por uma ovelha pagará 4 ovelhas. Glórias a Deus. Você furtou, você roubou, você foi pego no seu roubo. Se você roubou um boi, você tem que dar 5 no lugar. Pensa bem antes de cometer esse roubo. E se foi uma ovelha, vai dar 4 ovelhas. A ovelha um pouquinho mais baratinha vai dar 4 ovelhas. Então o Senhor está mandando todos esses estatutos como lei, justamente para prevenir os roubos, para prevenir a violência. Toda essa lei é uma lei mais severa, mas não é para a lei ser aplicada, é justamente para a lei não ser aplicada. Porque quando a lei é muito dura, quando a lei é muito pesada, as pessoas sentem medo. E é esse temor que o Senhor está querendo colocar no coração dos filhos de Israel, porque eles viveram muitos anos, 400 anos na servidão e não têm consciência dessas coisas. Apesar de serem adultos, eles têm uma consciência de criança, não entendem direito. E naquela época existia muito isso, né? Do roubo, de tudo que nós estamos vendo aqui. É muito importante entender que tudo que nós estamos lendo é porque acontecia, né? Não era uma coisa assim, se vier a acontecer isso. Não, aquilo acontecia e por isso que o Senhor está mandando esse estatuto. Então vamos prestar atenção para a gente ver que quanto Deus é justo, quanto Deus é maravilhoso e Deus cuida de nós com tanto amor. Veja, aí ele diz assim: e se o ladrão for achado a minar, a roubar, e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado de sangue. Então, o ladrão entrou na calada da noite na tua casa e foi pego roubando, e o dono daquela casa, por legítima defesa, o matou, ele não será condenado, porque aquele ladrão estava roubando, não estava no lugar certo, foi legítima defesa. Mas se o sol houver saído sobre ele, agora se ele entrou durante o dia, você teve condições de se defender sem matá-lo, então essa pessoa será culpada de sangue. E você não matando o ladrão tem que restituir para você aquilo que estava roubando, tá? Totalmente. E se não tiver com que pagar, será vendido pelo seu furto. Irmãos, depois disso tudo, a pessoa ia pensar: vale a pena roubar? Ou vale a pena eu ir trabalhar e ganhar aquilo que eu quero? Hoje em dia não. Hoje em dia os ladrões entram na nossa casa. Eu, infelizmente, tive esse desprazer de ter a minha casa roubada por 2 vezes. Na primeira, nós percebemos que eles entraram no susto, levaram o que eles queriam e foram embora. Mas da segunda vez que entraram na nossa casa, eles colocaram a nossa casa inteirinha para baixo, comeram, usaram banheiro, espancaram o nosso cachorro. E foi a luz do dia.
E não aconteceu absolutamente nada com aqueles ladrões. Nós nem sequer sabemos quem foi. Quem ficou com prejuízo fomos nós. Quem ficou com trauma? O nosso cachorro. Então, a lei de antigamente, ela prevenia esse tipo de coisa. Hoje em dia, se você for pego roubando, a polícia nem quer ir atrás de você, porque mais um ladrãozinho, né? Então, hoje em dia, as leis estão beneficiando os que andam fora da conformidade. Mas aqui a lei do Senhor é diferente. A lei de Deus é perfeita. A lei de Deus protege os seus filhos. Então diz assim, olha: e se alguém fizer pastar o seu animal no campo ou numa vinha e o largar para comer no campo do outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor de sua própria vinha restituirá. Que coisa interessante. Minha vinha tá horrível, meu campo tá seco, não tem onde meu boi pastar. Aí eu faço o quê? Eu pego meu boi, pego meu animalzinho e mando lá pro pasto do meu vizinho. Chega lá, ele come todo o pasto dele, se alimenta, até destrói alguma coisa. O que a lei manda? Eu restituir tudo. Tudo que eu dei de prejuízo ao meu vizinho, eu vou restituir. Então eu acho bom, né? A gente seguir outro caminho, dar outra comidinha para os nossos animais. E se por acaso o meu campo também tá lá, tá feio, tá seco e eu resolver queimar aquele mato, eu tenho que prestar muita atenção para fazer a marcação, o limite que aquele fogo pode ir, porque se eu queimar a terra, a vinha e o campo do meu vizinho, eu também tenho que estar restituindo ele tudo que eu causei de prejuízo. Muito bom, né? E todo mundo vai começar a pensar aqui. Eu tô querendo muito que a gente passe a viver essas leis aqui. No verso 7 diz assim: se alguém der prata ou vaso ao seu próximo e guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, e o ladrão se achar, pagará em dobro. Meu vizinho viajou, deixou comigo os pertences dele. O ladrão entrou na minha casa, roubou. O ladrão tem que devolver para o meu vizinho em dobro. Porque não estava na casa dele, estava na minha casa. Então, se roubar na minha casa, ele me restitui o que roubou. Mas se ele roubar o que é do meu vizinho, ele vai restituir em dobro. Glórias a Deus. E aqui diz também assim: agora, se não acharem o ladrão, o dono da casa vai ser levado diante do juiz e lá eles vão ver se ele não tinha parte desse negócio. Olha, meu vizinho deixou algumas coisas comigo, achei isso muito interessante, você entra, rouba na minha casa e eu não vou achar você e fica por isso mesmo. Não fica não. Sobre todo negócio de injustiça, o Senhor vai colocar os filhos diante dos juízes e os juízes achando que aquela pessoa é pecado, cometeu o pecado, cometeu o roubo, então ele terá que ser restituído também. A partir do verso 9 diz assim: sobre todo negócio de injustiça, sobre todo boi, sobre todo jumento, sobre todo gado miúdo, sobre todo vestido, sobre toda coisa perdida que alguém disser que é sua e causa de ambos, virá perante os juízes. Você diz que é seu, eu digo que é meu. Seja animal, seja qualquer coisa. Você diz que é seu, eu digo que é meu, então nós dois vamos lá para frente do juiz e o juiz vai decidir quem é realmente o dono daquilo. Aquele com quem o juiz condenará, ele pagará o dobro ao seu próximo. Então, eu disse que esse boi é meu, você disse que esse boi é seu. Nós fomos na frente do juiz, o juiz falou que o boi é seu, eu tenho que pagar 2 boi para você. Então, só reclama aquilo que for seu de verdade. Porque se você for condenado, você vai ficar sem e ainda pagar 2. Se alguém der ao próximo e guardar um jumento, um boi, uma ovelha ou algum animal, e esse for dilacerado ou afugentado, e ninguém vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, do que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e o seu dono aceitará, e o outro não o restituirá. Com os animais é diferente, você deixou o animal, aí vem um outro animal, comeu esse animal, dilacerou, matou ele. Eu não tive culpa, não fiz por intenção, não restitui nada. E aqui vai falar, olha, se for furtado, tem que pagar pro dono, se for alugado e morreu, tem que pagar o aluguel e assim por diante. A partir do verso 16, nós vamos ver a respeito da imoralidade. E o Senhor diz o seguinte: se alguém enganar alguma virgem,
que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará por sua mulher. Lembrem-se daquele caso de Diná, a filha de Jacó, que ela foi, violentada. Depois ele quis se casar com ela. Aqui nesse caso não, ele tem que casar com ela. Ele tomou uma virgem, ele teve relações com ela, ele vai ter que casar com ela. E se o pai inteiramente recusar dar-lhe, ele vai ter que dar o dinheiro conforme o dote. Então assim, o rapaz foi lá, tomou a moça, teve relações com ela e quer se casar, mas o pai não quer dar, nesse caso, ele tem que pagar o dote dela como se estivesse pagando o dote dela de uma moça virgem, como se ele fosse casar com ela. Ele vai ressarcir o prejuízo que ele causou àquela moça, pagando o seu pai. E se a feiticeira não deixarás viver. Fez feitiço? Morre. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. Não tem nem o que a gente dizer, né, gente? É o que verdadeiramente merecem essas pessoas. Eu só consigo pensar que pode ser uma doença. Alguém ter relações com o animal. E antigamente essa pessoa morria. Hoje em dia, infelizmente, eles fazem filmes e vendem e ganham dinheiro, né? Infelizmente, mas aqui o Senhor é claro. Teve relações com o animal, morra. O que sacrificar aos deuses e não ao Senhor será morto. Você se fez sacrifícios, você adorou outro Deus, você idolatrou outro Deus, você idolatrou coisas que o Senhor já disse que não é para idolatrar, não é para se inclinar diante, também morre. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Olha que cuidado o Senhor tem, porque além dos egípcios, além dos hebreus, dos filhos de Israel, muitos estrangeiros vieram com eles. E quem são alguns desses estrangeiros? Também são egípcios. Lembra-se que eles passaram a temer ao Senhor e foram embora junto com eles. Mas não só os egípcios, tinha várias outras nações junto com os hebreus nessa peregrinação, e tudo que o Senhor está mandando agora é no período da peregrinação, no momento que eles estão fazendo a caminhada para chegar na terra prometida. Então, o estrangeiro, você não pode judiar dele, não pode afligir, porque você já foi estrangeiro na terra do Egito. Assim como eu cuidei de você, cuide dele também. Então, não pode fazer isso. A nenhuma viúva nem órfãos afligireis. Se de alguma maneira afligires a eles e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá e vos matareis à espada, e as vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos ficarão órfãos. Glórias a Deus, a justiça do Senhor. Hoje em dia as mulheres trabalham, hoje em dia as mulheres são independentes. Hoje em dia a mulher ela é mais forte, ela não é tão dependente do homem, do marido. Mas há 3.000 anos atrás, quase 4.000 anos atrás, as mulheres não trabalhavam, as mulheres eram totalmente dependentes do marido, do pai. Então, quando ela se tornava viúva, quando a criança se tornava órfã, eles estavam jogados ao léu. E aqui o Senhor diz, se você fizer algo, afligires a viúva ou ao órfão, e eles clamarem a mim, eu ouvirei. E eu vou te matar à espada, e a sua mulher ficará viúva e o seu filho ficará órfão. O Senhor está dizendo, não faça nenhum mal a eles, porque isso pode acontecer à tua família também. O cuidado que o Senhor tem com o estrangeiro, com a viúva, com o órfão, a delicadeza que o Senhor quer guardar os seus filhos, aquele que de fato não tem condições de se proteger, o Senhor está protegendo ele. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhes imporeis usura. Não, juros, né? Usura é juros, você vai emprestar. Mas você não vai oprimir porque você está emprestando. E você não pode cobrar juros também. Bom seria se você pudesse dar. Porque a partir do momento que você emprestou,
não cobre juros, não judia, não oprima aquele que te pediu emprestado. Se tomares em penhor o vestido do teu próximo, aqui também pode ser em algumas escrituras escrito como capa, né? Que está contigo, você tem que restituir a ele antes do pôr do sol. Então assim, olha, você não tem que tomar como penhor, porque se você tomou de penhor dele a única coisa que ele tem, como que ele vai sobreviver? Aqui diz da capa, como que ele vai dormir se a única coisa que ele tem é a capa dele para ele se cobrir, né? Então o Senhor realmente cuida com todo amor e carinho. Os juízes não o amaldiçoará, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Que isso sirva de lição para a gente também, né? Porque nós temos muito costume de falar mal do patrão, de falar mal do chefe, de falar mal do governo, de falar mal das autoridades. E o Senhor está dizendo aqui para a gente, olha, não amaldiçoa, não maldirás, não fale mal daqueles que estão na lei sobre você. No verso 29, o Senhor passa a dizer sobre os primogênitos também. Lembre-se que todo primogênito pertence ao Senhor. Todo macho que nascer pertence a Deus. O animal será sacrificado e o filho primogênito será santificado ao Senhor. Então ele diz assim, olha, assim fará com os teus bois, as tuas ovelhas, 7 dias ficarão com a sua mãe, mas ao 8º dia ele será sacrificado a mim. E no último verso, no verso 31, glórias a Deus, diz assim, e ser-me-eis homens santos, portanto, não comereis carne despedaçada do campo, aos cães lançareis. Glórias a Deus. O Senhor está dizendo, olha, sejam santificados. Não comam carne dilacerada, né? Nós vamos ver também em outros livros falando não coma carne sufocada, não coma carne dilacerada, né? Não beba do sangue, porque o Senhor está pedindo a nossa santificação. Se acontecer de ter uma carne dilacerada, lance aos cães. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Essa foi a leitura do livro de Êxodo, capítulo 22. Grandes coisas o Senhor nos ensinou, o Senhor nos falou sobre a propriedade, o que fazer com os ladrões, o que fazer, né, se nós danificarmos o pasto, a vinha do nosso vizinho, do cuidado que temos que ter com os estrangeiros, com as viúvas, com os órfãos, respeitar as autoridades, sempre respeitar as autoridades. Nós não temos que estar... podemos não concordar, mas não concordar não me dá o direito de falar mal. São opiniões diferentes, pensamentos diferentes, mas devemos sempre respeito. Fala também sobre o primogênito, né? Até os 7 dias fica com sua mãe, o animalzinho, a partir do 8º dia eu sacrifico ele ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Maravilhoso. No 23 nós vamos ver testemunho falso sobre a injustiça e muitos outros mandamentos, estatutos e leis que o Senhor coloca para guardar e proteger os seus filhos, né? Aqueles que estão no deserto, peregrinando. E será que nós estamos no deserto? E será que nós também não estamos peregrinando e não estamos fazendo atenção às leis de Deus? Estamos tomando por lei somente as leis dos homens? Tá aqui, olha, a escritura que o Senhor deixou pra gente, com seus mandamentos, com seus estatutos, é um guia que aqui diz, né, é luz para os nossos pés. Tá guiando a gente para nos achegarmos diante de Deus. Vamos orar? Se você puder, fecha os teus olhos, mantenha essa comunhão e vamos nos achegar diante do Senhor em oração. Glórias a Deus, aleluia. Nosso querido e amado Deus, nos colocamos, Pai, diante da Tua santa, gloriosa e poderosa presença, para Te honrar, Senhor, para Te agradecer, para louvar o Teu nome. Senhor, muito obrigada pela leitura deste livro, pela leitura deste capítulo, pela graça do entendimento que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Senhor, pelos Teus estatutos, pela lei que mandaste, Sua lei, Pai, poderosa, cheia de graça, de cuidados com os Teus filhos. Nós aqui nessa terra, Senhor, sofremos com a lei do homem,
mas o Senhor nos deixou a sua lei para guiar os nossos passos, iluminar o nosso caminho. Te pedimos, Pai, nos ajude a andar em retidão, nos ajude, Pai, a andarmos na Tua graça, na Tua presença e recebermos de Ti a Sua misericórdia. Pai, reconhecemos as nossas fraquezas, nossos erros, nossos pecados e Te pedimos perdão por tudo, Pai, que cometemos contra Ti. Aquilo que cometemos contra o nosso irmão e todos os erros que cometemos contra nós mesmos, Senhor, perdoe-nos, 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 Senhor, perdoe os nossos pecados. Pai, Te pedimos também, derrama sobre nós, Pai, a Tua graça, o Teu Espírito Santo. Nos abençoe, Senhor, com o coração brando, com o coração amoroso, com o coração cheio de caridade e humildade, Senhor, para que possamos reconhecer as nossas fraquezas e nos melhorar diante da Tua santa e gloriosa presença. Pai, abençoe a todos os nossos irmãos que estão criando essa rotina espiritual, lendo a Palavra de Deus, se achegando na Tua gloriosa presença. Todos os dias, Senhor, eu Te peço, grandemente seja a bênção na vida dos nossos irmãos, que seja imensa a Tua misericórdia na vida deles, porque somente o Senhor conhece as suas necessidades, os seus desejos, que o Senhor possa cumprir o sonho deste irmão, dessa irmã, que está guardado lá no seu coração, que o Senhor entregue nas mãos deles essa vitória. Pai, Te pedimos a proteção da nossa casa, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor dê a libertação aos enfermos, o Senhor cuide das viúvas, dos órfãos, dos idosos, Senhor, cuide, Pai, dos encarcerados, cuide, Senhor, dos Teus filhos nessa terra. Te pedimos também, Senhor, cuide de nossas autoridades, para que eles possam melhor guiar essa nação. Senhor, por tudo nós Te agradecemos e Te louvamos e Te engrandecemos em nome e honra do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Por tudo Te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada pela sua companhia. Um grande beijo e eu te espero amanhã.